Conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Amém. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, autor intelectual da palavra, pedimos nesta noite a Tua sabedoria, a Tua inspiração e capacidade para poder entender, para poder ensinar, para poder absolver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite e nos ensinar, Pai. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Queridos, depois de 12 versículos, onde o apóstolo Paulo abordou temas como a vinda do Senhor, a apostasia e o homem da iniquidade, finalmente chegamos no versículo 13, onde Paulo muda o foco da profecia e ele passa a consolar a igreja, trazendo àquela igreja uma mensagem de segurança, esperança e consolo. Se pudermos dividir esses versículos que nós lemos em 3 tópicos, poderíamos dividir da seguinte maneira: esperança, consolo e segurança do crente. Diga comigo: esperança, consolo e segurança do crente. Podemos dizer que esses 3 tópicos são as 3 perícopes desses versículos que nós acabamos de ler. Meus queridos irmãos, apesar da mensagem de Paulo nesses versículos que lemos se tratar de esperança, consolo e segurança, também existe aqui um assunto que devemos analisar com mais atenção, e creio que é um momento oportuno para falarmos sobre isso, que é acerca da salvação. Acerca da salvação. É bem provável que a maioria que estão aqui nessa noite já deve ter ouvido alguém falar em algum lugar que a salvação é Deus que escolhe as pessoas. Ou você também já ouviu falar que é nós que escolhemos a salvação. Para essas 2 linhas de entendimento e interpretação, existem 2 palavrinhas teológicas chamadas predestinação e livre-arbítrio. Então, provavelmente você também já ouviu essas 2 palavrinhas, predestinação e livre-arbítrio. Tem pessoas que discordam totalmente da doutrina da predestinação, e tem pessoas que discordam totalmente da doutrina do livre-arbítrio, e há pessoas que tentam conciliar as 2 doutrinas. Há pessoas que acreditam que as 2 doutrinas são bíblicas, tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio. O que precisa é entender o que significa a predestinação, segundo a palavra, e o que significa o livre-arbítrio, segundo a palavra.
mas a maioria prefere bandear para o radicalismo da predestinação, que é chamada de predestinação fatalista, que é aquela ideia de que Deus escolheu quem vai ser salvo, sem dar oportunidade àqueles que Ele não escolheu. E a esses que Ele escolheu, Ele disse: esses aqui vai vir para o céu, e aqueles que Ele não escolheu, Ele destinou ao inferno. Essa é a predestinação fatalista, que prega que Deus destina pessoas para o céu e para o inferno. E existe também o radicalismo também no meio da teologia arminiana, que é o livre-arbítrio. Pessoas que menospreza a soberania de Deus, menospreza a graça de Deus e atribui a sua salvação como tendo como fator principal as suas obras. Ele acredita que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, que ele precisa crer em Jesus para ser salvo, mas que a salvação dele só é completada com as suas obras. O que Jesus fez não é suficiente para salvá-lo. Ele precisa fazer alguma coisa para se salvar. Essa também é o livre-arbítrio fatalista, radical, assim como tem os calvinistas radicais. Então, queridos irmãos, por que eu preciso falar sobre isso? Eu creio, eu acredito que essa é uma dúvida de muitos irmãos que estão aqui nessa noite. Mas o assunto é tão polêmico, tão complexo, tão difícil de se compreender, que a maioria desiste de estudar sobre o assunto. E alguns, quando começam a estudar, começam a dar um nó na cabeça. Ao mesmo tempo que ele está começando a crer no livre-arbítrio, daqui a pouco ele começa a achar que a predestinação fatalista que está certa. Daqui a pouco ele já fala: não é a fatalista, não, é o livre-arbítrio, meu negócio é livre-arbítrio. E aí fica para lá e para cá, não sabe no que acredita, não sabe se acredita em uma coisa ou em outra. O apóstolo Paulo, no versículo 13, ele diz assim: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, vírgula. Irmãos, é indiscutível, é incontestável o fato de que a nossa salvação foi decidida na eternidade. Isso não tem como discutir, porque aí você tem que discutir com a Bíblia. Você tem que ir contra todos os versículos da Bíblia, e eu já quero adiantar esse ponto e citar alguns. Vamos lá? Vamos citar alguns versículos. Aleluia, Jesus. Efésios, vamos para Efésios, capítulo 1. Vou começar aqui por Efésios. Capítulo 1, versículo 3, 4, 5. Até o 6, tá bom. Depois vocês leem em casa todo esse capítulo, é maravilhoso, é extraordinário esse capítulo 1 de Efésios. Encontraram, queridos irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esses versículos são extraordinários. Primeiro, que deixa claro que a predestinação é uma doutrina bíblica. Para quem pensa, a predestinação não existe na Bíblia, provavelmente você nunca leu a Bíblia. Se você fala que predestinação não existe na Bíblia, você nunca leu a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia. Porque aqui está no versículo 5 a palavra predestinação, dizendo que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, a predestinação, a doutrina da predestinação é bíblica. O que não é bíblico, segundo a minha opinião, a minha interpretação e a interpretação dos teólogos pentecostais, assembleianos, arminianos, é a predestinação fatalista. Todo bom teólogo arminiano acredita na predestinação. Só não acredita que a predestinação é o fato de Deus escolher soberanamente uns para o céu e destinar outros para o inferno. Não é assim que nós acreditamos na predestinação. Nós acreditamos na predestinação. Mas a predestinação que nós acreditamos é que na eternidade Deus nos predestinou para sermos adotados pelo sangue de Jesus, mediante a fé nele. Quem entendeu, levante a mão. Essa é a predestinação que a Assembleia de Deus acredita, que eu acredito. Certo? Então, nunca diga que não há predestinação na Bíblia. Diga, olha, eu creio que existe predestinação, mas eu creio dessa forma, que a Assembleia de Deus acredita. Outra coisa, aqui no texto, versículo 6, fala que Ele nos predestinou para o louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente, ou seja, a graça salvífica não é meritória. Não é meritória. Não é por mérito. Ninguém recebeu a graça de Deus. Quem aqui é salvo pela graça? Levante a mão. Paulo está dizendo aqui no versículo 6 que você não foi alcançado pela graça de Deus pelos seus méritos próprios. Então, ao mesmo tempo que temos que desprezar a predestinação fatalista, temos que desprezar o evangelho da salvação pelas obras, que é o que prega o catolicismo, que é o que prega muitos pregadores, até mesmo no nosso meio, na Assembleia de Deus. Salvação por obras, né? Se você não der o dízimo, tem que dar o dízimo, mas preste atenção no que eu quero dizer. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Uai, quer dizer que o dízimo tem mais poder do que o sangue de Jesus? Salvação por obras. Se você não evangelizar, você não vai para o céu. Se você não orar, você não vai para o céu. Se você não ajudar os pobres, você não vai para o céu. Precisamos ter cuidado na hora que estamos pregando, na hora que estamos ensinando, para nós não pegarmos textos isolados da Bíblia, interpretarmos de forma errada. Como eu vi hoje uma frase de um grande teólogo dizendo o seguinte, que Satanás conhece a Bíblia de cor e cita todos os versículos de cor da Bíblia. Ele só interpreta tudo errado. Assim são muitos pregadores na Assembleia de Deus. Assim são muitos professores e ensinadores na Assembleia de Deus. Pega o microfone aqui e uma metralhadora para citar versículo. Isso é muito fácil. Se eu querer memorizar 200 versículos, eu memorizo. Quando eu era mais novo, quando a gente é mais novo não tem muita preocupação na cabeça, né?
Quando eu era jovem, não era casado ainda, eu ficava 5 horas de relógio sentado com um amigo meu chamado Manuel Castro, nós citando o versículo da Bíblia, para ver quem citava mais o versículo da Bíblia. Nós citávamos mais de 500 versículos da Bíblia de cor, e tinha que falar o livro, o capítulo e o número do versículo. Mas isso não quer dizer nada, irmãos. Satanás faz isso melhor do que qualquer crente, do que qualquer pastor, do que qualquer pregador. O importante não é tanto saber versículo da Bíblia, é saber interpretar, é entender o que a Bíblia está dizendo. Entende? Então, tem muita gente que confunde as boas obras que os salvos precisam praticar por ser salvo. Eles interpretam que é para ser salvo. Uma coisa é praticar boas obras por ser salvo, outra coisa é para ser salvo. Se é para ser salvo, então você ainda não é. Então, tudo que Jesus fez não valeu de nada, porque você ainda está praticando boas obras para ser salvo. Então, de que valeu o sacrifício de Jesus por você? E o que dizer daqueles que não têm oportunidade de praticar boas obras? Se as boas obras fossem requisito sine qua non, indispensável para a salvação, eu já falei isso aqui algumas vezes, Jesus não poderia ter salvo o ladrão da cruz. Ele diria: olha, o meu sangue tem poder para te salvar, a sua fé em mim te salva, porém é impossível você entrar hoje comigo no paraíso, porque você não tem mais tempo de praticar boas obras. Então veja que boas obras não é situação sine qua non para a salvação, sem a qual ninguém será salvo. Não. Boas obras é para os salvos praticarem por serem salvos e não para serem salvos. Dito isto, quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 4, que diz: pois nos elegeu nele, em Jesus, nele aqui é Jesus, antes da fundação do mundo. Eu e você fomos eleitos por Deus em Jesus, é isso que esse versículo está falando, antes da fundação do mundo. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir novamente. Nós temos uma tradição na Assembleia de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus, a gente chama na frente e pede a pessoa para falar algumas coisas e ora para Jesus escrever o nome daquela pessoa no livro da vida. Nós acreditamos piamente que naquela hora o nome daquela pessoa está sendo escrito no livro da vida. É assim ou não é? Mas não é assim. Porque o nome daquela pessoa já foi escrito desde a eternidade no livro da vida. Como nós estamos, seres humanos, limitados ao espaço e ao tempo, a nossa mente finita não consegue compreender o Deus infinito, o Deus eterno. Não consegue entender que para Deus, no mundo de Deus, não existe o tempo. Se não existe o tempo, não existe passado, presente e futuro. Tudo é hoje, tudo é agora, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A nossa mente não consegue acompanhar isso. Então nós achamos que tudo acontece no nosso tempo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, tudo acontece no tempo de Deus. Segura um pouquinho aí, João. João já está ansioso ali. Aguarda aí, João, que eu vou te dar a oportunidade para perguntar. É porque eu preciso primeiro mostrar para os irmãos o que eu disse lá no começo, que nós fomos escolhidos por Deus na eternidade. Deus não está escolhendo hoje. Deus não está aqui em Tarantim, olhando lá do céu, ansioso. Imagine aí, Deus ansioso. E agora, o que eu vou salvar em Tarantim? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está praticando boa obra. Deixa eu ver quem está dando cesta básica. Deixa eu ver quem é bonzinho aqui em Tarantim para eu salvar. Não, Deus não está assim não, irmão.
Isso aí já aconteceu tudo na eternidade. Na eternidade Deus já escolheu todo mundo. Quem vai ser salvo em Tarantim já está tudo decidido na eternidade. Já está tudo no livro. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13:8. Depois que eu fundamentar isso aqui, eu vou abrir um espaçozinho para alguns irmãos fazer pergunta. Apocalipse 13:8. 13:8. Pode. Isso. E eu te adorava todos os que habitarem sobre a terra, aqueles que cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irão adorar a besta. Olha que coisa interessante. Quem irá adorar a besta? A Bíblia deixa claro que os que irão adorar a besta são aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Para nós, Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas para Deus ele morreu na eternidade. Olha que negócio profundo. Por que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Porque para Deus não existe, repito novamente, passado, presente e futuro. Para Deus não existe tempo, não existe espaço. Entendeu? Então, para nós, para a história humana, Jesus morreu há 2000 anos atrás, 2000 anos e alguma coisa. Para Deus aconteceu tudo na eternidade. Aí a eternidade é o que, pastor? O passado? Não tem eternidade, não tem o passado. Tudo acontece ao mesmo tempo para Deus. Para Deus não tem passado, não tem eternidade passada, eternidade futura. Existe a eternidade passada para nós que compreendemos a eternidade como eternidade passada, e alguns teólogos chegam a dizer que nem sabem se usar esse termo é correto. Grandes mestres falam isso. Olha, eu vou usar uma expressão aqui, eternidade passada, eternidade futura, mas eu não asseguro que esse termo está correto para se referir à eternidade de Deus. Dá para entender um mistério desse? Apocalipse 17:8, abra para mim, por favor. Apocalipse 17:8, vamos lá. Só até aí, tá bom. Veja bem. Irão à perdição todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Seu nome não foi escrito no livro da vida no dia que você levantou a mão na igreja. Seu nome foi escrito no livro da vida na eternidade. Antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar o mundo, o planeta Terra, antes de Deus criar o primeiro homem, o meu nome e o seu nome já estavam escritos no livro da vida. A questão é que os calvinistas fatalistas, eles falam o seguinte, que essa escolha, essa predestinação, essa eleição se deu à base da soberana vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, segundo o seu conselho. O que eles querem dizer com isso? Que Deus não olhou para ninguém, não olhou para o futuro, não olhou para a fé de ninguém, nem muito menos consultou alguém. Ele decidiu sozinho. A salvação é minha, eu vou dar para Rafael,
não vou dar para Pedro e acabou. Vou trazer Rafael para o céu e vou mandar Pedro para o inferno. É assim que entende os teólogos calvinistas da predestinação. Porém, os teólogos arminianos, que são assembleianos, pentecostais, eles acreditam sim na predestinação, na eleição, na escolha feita por Deus na eternidade, mas uma escolha baseada na presciência de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 e 2. Alguém lê para mim, por favor. Eleitos. Você leu o versículo 1? Não, né? Era para ler o 1 e o 2. Bom, irmãos, para os calvinistas, eles tentam fazer distinção entre escolha, eleição e predestinação. Os arminianos entendem que escolha, predestinação e eleição se trata da mesma coisa, do mesmo assunto. Por isso que os teólogos arminianos acreditam que a eleição ela aconteceu segundo a presciência de Deus Pai. Quem sabe o que é presciência? Levante a mão, quem sabe. Quem sabe o que é presciência? Oi? Parecido. Só 2 irmãos levantou a mão? Presciência é conhecer antecipadamente. Conhecer antecipadamente. Então, os teólogos arminianos acreditam o seguinte, que quando Deus elegeu pessoas para a salvação, eu e você, Ele, antes de fazer essa eleição, primeiro Ele nos conheceu. E não nos conheceu apenas como seres humanos. Deus não olhou para nós e falou bem assim, olha, como ele tem um rostinho bonito, como ela tem um rostinho fofo, vou salvar essa fofinha e esse bonitinho aqui. Não foi assim. Quando fala que ele nos conheceu, ele conheceu a nossa fé. Na eternidade de Deus, como ele é presciente e já sabia ou planejou a salvação, como ele planejou a salvação, planejou a morte do filho. Nós lemos aqui que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então ele já sabia onde o evangelho chegaria, a quem o evangelho chegaria e quem responderia positivamente à mensagem do evangelho. Deus já sabia. Sabendo que algumas pessoas responderiam positivamente à mensagem do evangelho, ele pegou essas pessoas e escreveu o nome delas no livro da vida. Amém? Agora vou abrir espaço para as perguntas. A irmã Leudiane levantou a mão, mas eu preciso respeitar a ordem que o irmão João está esperando há mais tempo. Depois do irmão João, a irmã Leudiane.
Certo. Não tem base bíblica isso não. Não tem livro de condenado, só tem livro de salvo. Não, os que vão se perder, o nome deles não estão escritos em livro nenhum. Não estão escritos em livro nenhum. Estão escritas as obras dele em um livro das obras, né, que vai ser aberto no dia do juízo final. E eles serão condenados segundo as obras dele, mas os nomes dele, observe aqui, nós lemos 2 textos que falou aqui, que os nomes dessas pessoas não foram encontrados no livro da vida. Não tem o livro da morte, o livro da perdição. Não existe essa doutrina na Bíblia, só existe a doutrina do livro da vida. Então o critério de Deus é o seguinte: o nome está no livro da vida, então venha. Não está, vá para lá. Agora entenda, não foi Deus que destinou a pessoa ao inferno. Ele foi para o inferno porque na presciência de Deus, presta atenção, na presciência de Deus, Deus viu o futuro, a eternidade futura, e ele viu que aquela pessoa não ia crer no Evangelho de Jesus. Então ele não escreveu o nome daquela pessoa no livro da vida. Não foi que ele destinou ao inferno, ele simplesmente não escreveu, porque ele viu que aquela pessoa não ia crer. Quem entendeu agora? Então não existe essa ideia de Deus destinar alguém para o inferno. Existe a ideia de Deus ver, desde a eternidade, ele viu quem ia crer e quem não ia crer. Quem ia crer, ele escreveu o nome no livro da vida, e quem não ia crer, ele deixou de escrever. Só isso. Você veio hoje para me complicar, né, João? Mas eu faço coro com você, João. Eu creio que o nome de Judas, apesar de que existe também, preste atenção, existe a possibilidade do nome do livro de Judas, do nome de Judas, na eternidade ter sido escrito no livro da vida e depois ter sido riscado. Viu que negócio complexo? Por que é E é porque foi bom João fazer essa pergunta e eu entrar nesse ponto. Para os irmãos também não sair daqui com o entendimento de que todos os nomes que Deus escreveu no livro da vida, a salvação está garantida. A predestinação fatalista também prega isso, os calvinistas. Os arminianos, os teólogos arminianos, acreditam o seguinte: mesmo o nome tendo sido escrito no livro da vida, pode-se perder a salvação. Explica isso baseado em quê? Em várias situações. Baseado na possibilidade da queda e da apostasia, como o caso de Judas, né? Por exemplo, quando Moisés entrou em uma discussão com Deus acerca do povo, se eu não me engano, Deus queria matar o povo, acho que foi um negócio assim. E Moisés falou com Deus: se tu vai matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Olha para você ver, 2000 anos antes de Jesus, Êxodo 32. Obrigado, irmão Robson. 2000 anos antes de Jesus, Moisés já sabia que existia um livro da vida. E olha que coisa interessante, enquanto alguns podem estar aqui ouvindo esse ensinamento e não acreditando que o seu nome foi escrito no livro da vida desde a eternidade, naquela época, 4000 anos atrás, Moisés já acreditava no que eu estou ensinando aqui agora. Porque ele fala assim com Deus: se vai matar esse povo, risca o meu nome do teu livro. E olha a resposta de Deus para Moisés: se tu pecar contra mim, eu riscarei. Deus riscou o nome de Moisés? Deus não riscou, mas esse texto revela várias coisas. Revela que existe um livro, que o nome dos salvos estão lá, e revela que existe sim possibilidade do nome ser riscado. Senão Deus teria respondido a Moisés: não tem como eu riscar o seu nome do livro da vida. Mas ele falou: se pecar eu risco. Tem mais discussão aqui agora? De acreditar que o nome não pode ser riscado do livro da vida? O próprio Deus falando no texto: se pecar contra mim eu risco.
Agora, esse pecar que Deus fala com Moisés, queridos irmãos, não é esses pecados corriqueiros que a gente comete diariamente, não. Tá? Isso também é um mito que precisa sair da nossa cabeça. Que também foi pregado e ensinado por muitos anos nos nossos púlpitos. Que toda vez que nós pecamos, um anjo vai lá e risca o nosso nome no livro da vida. Aí quando a gente dobra o joelho e ora e pede perdão, o anjo vai lá e escreve novamente o nosso nome no livro da vida. Não, esse ensinamento não é bíblico. O nome está escrito lá desde a eternidade. E sabe quando é que ele vai sair de lá? Quando a sua última oportunidade acabar. Quando a sua última oportunidade acabar. Aí ele vai sair de lá. Mas enquanto você estiver tendo oportunidade, o nome está lá. Se você apostatar a fé, ele é riscado. Não sei se foi semana passada, teve um dia aqui que nós falamos sobre apostasia. Eu mostrei em Hebreus várias passagens bíblicas, não foi? Quem estava aqui? Falando sobre não restar sacrifícios pelos pecados daqueles que apostatam. Foi há 15 dias essa palavra, né? Foi sobre apostasia, nós falamos, é isso mesmo, obrigado, Tadeu. Agora eu ainda não concluí esse ponto. Deixa eu fechar esse assunto aqui. Então, queridos irmãos, não existe isso de ficar riscando e apagando, riscando e apagando, riscando e apagando o nome do livro da vida. Tem crente que aceitou Jesus há 20 anos e todo dia pede a Deus para escrever o nome dele no livro da vida. Todo dia que dobra o joelho, meu Deus, escreve meu nome no livro da vida. Pelo amor de Deus, irmão. Você não tem fé não que o seu nome está lá, não, é? Todo dia está pedindo a Deus para escrever o nome da vida. Deus não sofre de amnésia não, irmão. Deus não tem problema de amnésia não. Então, queridos irmãos, esquece isso. Não é pecados corriqueiros, né? Que a gente comete, e todos nós cometemos todos os dias pecados, sim ou não? Todos nós cometemos, e somos pecadores, sim ou não? Quem aqui não é pecador, levante a mão. Todos nós somos pecadores, não é esses pecados que fazem o nosso nome riscado no livro da vida. Pecar contra Deus, quando Deus falou com Moisés, se tu pecares contra mim, é pecar contra a santidade de Deus. É o pecado de apostasia ou de rebelião. Só existe 2 pecados contra a santidade de Deus, que ferem a santidade de Deus, e Deus pode riscar o nome de qualquer pessoa do livro da vida. O pecado de rebelião e o pecado de apostasia. Todo rebelde. Mas ele prega, pastor, fala em língua, salta, dá para salto mortal. Todo rebelde, o nome foi riscado do livro da vida. Presta atenção, eu estou falando Deus Pai. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez vocês não entenderam a pergunta dele, mas é interessante a pergunta dele, que vai esclarecer mais uma dúvida. Jesus disse assim, olha, quem pecar contra o Pai será perdoado, quem pecar contra mim será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então a blasfêmia que não tem perdão não é a blasfêmia contra Deus nem contra Jesus. Isso não significa que eu estou dizendo que você pode blasfemar contra Jesus. Toda blasfêmia é pecado. Porém, a blasfêmia que não tem pecado é contra o Espírito Santo. Vamos ler o texto para vocês verem o que eu estou falando? Como eu não preparei, acha para mim rapidinho aí esse texto aí, para vocês verem se é assim ou não da forma que eu estou falando. Jesus deixa claro, aquele que pecar contra o Pai será perdoado, aquele que pecar contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, nesse assunto aqui, onde Deus fala com Moisés, se pecar contra mim, eu riscarei, não entra a blasfêmia contra o Espírito, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o pecar contra Deus aqui é se rebelar contra Deus e apostatar. E por que eu sei que o pecado de rebelião e apostasia
leva Deus a riscar o nome da pessoa do livro da vida? Porque o primeiro que cometeu esse pecado de rebelião, ele não teve segunda chance, que foi Satanás. Ele não teve a segunda chance, né? Quando nós vamos lá para a carta de Pedro, numa aula que eu estava dando em teologia, os irmãos lembram dessa aula que eu dei teologia? Eu falei sobre a rebeldia, a rebelião, e eu li aquela passagem de Pedro, que Pedro fala assim: olha, ele não poupou os anjos que pecaram, não poupou o mundo antigo de Noé, não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, e não poupará também a vós. Falando com quem? Com os rebeldes. O texto fala com os rebeldes. Acharam aí para mim a passagem bíblica? Encontraram? Leia aí para mim, por favor. Qual livro? A blasfêmia, meu filho. Mateus capítulo número 12, versículo 31. Porque o ungido, todo pecado é blasfêmia, perdoará os homens, mas se blasfemar contra o Espírito, não será perdoado aos homens. Você leu 31, né? Leu 32. Pronto. O texto não diz contra o Pai, mas o versículo 32, corrigindo, fala contra Jesus. Então Jesus, ele deixa claro aqui que se blasfemar contra ele, há perdão. Ele só não aceita o perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? Agora, quando você vai lá para o Antigo Testamento, o tempo todo Israel blasfemou contra Deus. E quando eles se arrependiam, Deus perdoava. Então eu creio que a blasfêmia contra Deus tem perdão e a blasfêmia contra Jesus também. Mas nós só podemos afirmar que a blasfêmia não tem perdão quando ela é dirigida à pessoa do Espírito Santo, porque isso a gente consegue comprovar na Bíblia. Diga, Tadeu. 12, 10. Lucas 12, 10. Talvez seja essa que... 12, 10. Não, é a mesma coisa, não alterou em nada Não, mas aonde nós leu também falou a mesma coisa. Falou no versículo 32. No versículo 32. Eu também, por isso que eu falei, porque eu tenho em mente que tem, entendeu? Mas deixa para lá. O importante é os irmãos saber que para fundamentar biblicamente o pecado da blasfêmia que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Isso nós podemos afirmar. Não temos base bíblica para afirmar que a blasfêmia contra Deus não tem perdão. Eu já dei o exemplo aqui. Se os irmãos lerem os livros do Antigo Testamento, vocês vão ver que várias vezes Israel blasfemou contra Deus. E Deus perdoou. Então, se não tivesse perdão, Deus não teria perdoado o povo de Israel. Várias vezes eles foram perdoados por blasfêmia. Vamos lá? Bom, queridos irmãos. A irmã Leudiane, por favor, irmã Leudiane. Passa mal? Sim. Ah, entendi.
esses ensinamentos faz a gente ficar pensativo, reflexivo, né? Porque a gente tem pessoas que nós amamos, mas é uma preocupação inútil, porque ela não vai alterar os fatores das coisas. Ao invés de ficarmos preocupados, nós deveríamos substituir a preocupação pela evangelização, porque não sabemos, né, e não sabemos quem Deus escreveu o nome do livro da vida. Então nós temos que pregar o evangelho a todos. Infelizmente, vai ter pessoas que nós amamos, que na presciência de Deus, Deus viu que ele não ia crer e o nome dele não está lá. Então você vai pregar a vida toda para essa pessoa e ela não vai se converter. Ou pode se converter e não se firmar, porque na presciência de Deus, Deus já viu que ela não ia se firmar e o nome não está no livro da vida. Alguém levantou a mão aí? A irmã Alexandra. Rapaz, que polêmica agora, viu? Irmãos, essa questão do suicídio, nós não temos muita base bíblica para afirmar que uma pessoa que se suicida, ela está perdida. Na verdade, o que nós temos é uma ideia implícita em alguns textos. O que é uma ideia implícita? É uma coisa que não está muito clara, não está muito esclarecido, entendeu? Nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia um texto claro, um estudo claro sobre essa questão de suicídio. Acreditamos pelas histórias bíblicas, tanto do Antigo e do Novo Testamento, quando a gente vai para os casos de suicídio no Antigo Testamento, veja como a pergunta da irmã é interessante, eu vou responder, mas eu vou ter que ser genérico e superficial, tá? Porque, como eu falei, não tem um texto claro. Se a irmã falar, me mostra um versículo, eu não tenho. O que tem é o seguinte: relatos de suicídio no Antigo Testamento e no Novo Testamento sempre foi atribuído a pessoas que perderam a salvação. Você nunca vai encontrar no Antigo e no Novo Testamento um salvo se suicidando. Sempre quando a Bíblia registra um suicídio no Antigo ou no Novo Testamento, é de um perdido. Baseado nisso, alguns teólogos, eu sou um desses, acredito que a pessoa que se suicida não é salva. Como? Não, eu não falei isso não. Ah, tá. Pensei que a senhora falou que eu falei. Eu não falei isso não. Porque a escolha de Deus para colocar o nome do livro da vida não tem a ver com suicídio. Tem a ver com a fé. Eu entendi. É porque no início eu estava entendendo que a senhora falou assim, o Senhor falou isso assim. Né? O critério da escolha de Deus é a fé, não é os atos. Seja ele positivo ou negativo, entendeu? Agora, para mim, eu tenho mais algo a acrescentar sobre isso, e eu não vou aprofundar nisso, porque eu falei que eu não tenho um texto claro. Para mim, o suicídio é um ato de rebelião contra Deus, é um ato de afronta a Deus, porque a vida é de Deus, só Ele tem autoridade de tirar. Então, para mim, a pessoa que tira a própria vida, a vida de alguém ou a própria vida, ele está afrontando a Deus, ele está... Como foi que eu falei a primeira palavra? Rebelião, não foi? Para mim é um ato de rebeldia contra Deus.
mata, ele fica... Vocês vieram hoje para me quebrar aqui hoje, né? Hã? Assim, o que mata, a diferença é que ele fica com vida e ele tem chance talvez de se arrepender. Quando ele quer Cristo verdadeiramente. E o que tira a própria vida é mais complicado. Tá, o que mata, entendi. Tá certo. Deixa eu ver ali o que Tadeu falou. Tadeu falou... Uma pessoa que está depressiva, isso está na coisa, Pois é, Tadeu. Olha, eu entendi a sua fala. Eu tenho um pé atrás, mesmo que a pessoa seja crente, membro da igreja, como eu vejo relatos aí nas redes sociais de pastores que se suicidam, vocês também já devem ter visto. Eu tenho um pé atrás acerca da salvação dessas pessoas. Para mim, eu não consigo ver isso como algo normal na vida de um salvo, de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Eu não consigo, me desculpa quem está assistindo na live, quem está aqui presente, se está se ofendendo com isso, né? Eu não consigo, a minha mente limitada não consegue conceber como uma pessoa que o Espírito Santo habita dentro dela, coloca uma corda no pescoço, um revólver na cabeça e puxa o gatilho e se mata. Você entendeu? Eu não consigo... Tá. Eu também destruiria, talvez assim possa ser sobre o texto, o contexto, pode ser que vai ser Aí é ilações, né? Mas não tem como você afirmar que o Paulo estava se referindo a suicídio, entendeu? Que ele tinha o suicídio em mente na hora que ele falou essas palavras. A gente pode fazer aplicações, mas não dá para dizer que Paulo estava tratando de suicídio. Até porque o contexto fala de pecados de adultério, prostituição, e eu acho que fala de alimentação também, né? Se eu não me engano, é isso aí. Irmão, vamos mudar de assunto aqui, porque eu não estou conseguindo avançar não. Vocês me prenderam nesse assunto aqui de suicídio. Fala. Fala rapidinho. Deixa uma deixa. Tem que separar, né, pela psicologia, porque é uma doença psicossomática, que é o que Tadeu falou, mas também não é o ato de tirar a vida que faz a pessoa perder a salvação. Porque se fosse isso, só tinha perdido a salvação. O suicídio é diferente do ato de tirar a vida. Por exemplo, a ato de sacrifício humano, que a pessoa se sacrifica para salvar a família dele, para fazer um ato de amor. Nós temos vários exemplos que falam que se for preciso, nós temos que morrer por nosso nosso. Então não é o ato de se matar que faz a pessoa perder a salvação, mas é o pecado do suicídio, que é a pessoa que ela deseja tirar a vida para se aliviar. Eu acredito que isso aí alguns irmãos devem ter noção disso, né? Se nós estamos em uma guerra, você é convocado para ir para a guerra, lá você vai ter que matar e morrer. É isso que Railan está falando, dando exemplo, né? Que é o caso de Sansão. Sansão estava numa guerra. Ele estava numa guerra. Então quando ele tira a vida dele ali, é um ato heróico para dar vitória ao povo de Deus. Ele tira a vida para dar vitória ao povo de Deus. Ali não é considerado um suicídio diante de Deus. É isso que Railan está explicando. Eu acho que alguns irmãos já sabiam disso. Mas se não sabia, ficou sabendo agora. Irmãos, deixa eu voltar aqui para o texto. Então, queridos irmãos, o que o versículo 13 está dizendo, voltando a explicar, não é nada que Deus destinou pessoas para o inferno e escolheu arbitrariamente as pessoas para a salvação. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos no texto, versículo 9, volte para 2 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 13. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o texto deixa claro, não só aqui, mas em outras passagens da Bíblia, né, que a salvação, ela procede de Deus, ela é iniciada por Deus. A iniciativa de salvar o homem, ela vem de Deus. Não vem do homem, não nasce do homem. O homem, por si só, pela sua natureza, ele jamais escolheria Deus.
Porque a nossa natureza caída e pecaminosa, ela só deseja o mal e o pecado. Então, para nós sermos salvos, Deus teve que iniciar a nossa salvação, primeiramente, através de um plano salvífico. Por isso que o texto que nós lemos fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, na eternidade, Deus planejou a salvação do homem. Na eternidade, Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Na eternidade, Deus decidiu que o Espírito Santo viria depois da morte de Jesus para santificar os crentes, para santificar a igreja, para encontrar com o Senhor na glória. Tudo isso foi uma decisão de Deus. E esse Espírito Santo é Ele que trabalha no coração da pessoa na hora que a mensagem do Evangelho está sendo pregada. Na presciência de Deus, Deus vê no homem caído pecador, Deus viu, melhor dizendo, na presciência de Deus, Deus viu uma predisposição de crer. Então, quando o Evangelho foi pregado a esses que Deus viu na eternidade, na presciência dele, uma predisposição para crer, o Espírito Santo é enviado até aquela pessoa, trabalha no coração dela e dá a ela a condição, a capacidade de responder positivamente ao Evangelho. Vamos fundamentar isso melhor em Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Então a iniciativa da redenção pertence ao Senhor. Por isso que Jesus disse assim, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, Jesus estava dizendo ali que a iniciativa, ela é de Deus. É Deus que primeiro age e nós reagimos ao seu chamado. Reagimos à obra do Espírito Santo no nosso coração. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse texto está falando de vivificação, mas está falando de morte. Não é morte física, é morte espiritual. Paulo está dizendo que estávamos mortos espiritualmente e fomos vivificados por Jesus para crer na mensagem do Evangelho. Sem essa vivificação, o homem não pode responder positivamente à mensagem do Evangelho. Então a iniciativa pertence ao Senhor, a igreja é alvo do amor divino. Como essa salvação se manifesta? Pela santificação do Espírito Santo, que separa o crente para Deus. A santificação é a evidência da salvação. Você se santifica porque você é salvo. Se você não fosse salvo, você não conseguiria se santificar. Nenhuma pessoa salva consegue se santificar. A santificação, nós não pregamos muito lá, Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, e a santificação? A santificação a gente só consegue viver ela porque somos salvos. Se não fôssemos salvos, nós não conseguiríamos santificar. Alguém aqui era santo antes de ser salvo? Então, por isso que a santificação, pastor, eu estou me santificando cada dia mais. Parabéns, irmãos.
Devemos sim nos santificar cada dia mais. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas não podemos separar essa santificação da obra santificadora de Deus. Essa santificação que nós praticamos, que é orar, ler a Bíblia, amar, fazer o bem, não ter maldade contra o próximo, não tem essa santificação? Fugir da aparência do mal, renunciar ao pecado, renunciar a nós mesmos, ela só acontece por causa de uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Entende? Então, ainda que a santificação é uma virtude praticada por você, só é possível porque você um dia foi salvo. Sem a salvação você nunca conseguiria praticar a santificação. Então, não existe essa de que a prática da santificação é um mérito nosso e que é por isso que somos salvos. Não. A santificação não é mérito nosso e nós não somos salvos porque nos santificamos. Nós nos santificamos porque somos salvos. Amém? Versículo 14. Bom, irmãos, essa questão da eleição desde a eternidade, por predestinação e livre-arbítrio, ficou claro? Está claro, irmãos? Existe predestinação, sim ou não? A predestinação, a eleição e a escolha aconteceu quando? Quando você levantou a mão ou na eternidade? Pronto. É isso que você precisa entender. Deus destina alguém para o inferno? Não. Ele simplesmente não escreveu o nome daqueles que não responderam o Evangelho, ele não escreveu no livro da vida. Ele viu que essas pessoas não iam crer, ele não escreveu. Isso não é destinar ao inferno. Sim, muito claro, isso mesmo. Por isso que foi o último versículo sobre esse assunto que eu li. Eu li vários, li Pedro, li Apocalipse e terminei, li Efésios, li Apocalipse e terminei em Pedro, porque é para fechar aí. Porque esse texto deixa claro que a eleição, a escolha se deu pela presciência de Deus. Acabou o assunto encerrado aí, certo? No versículo 14 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo vai falar que a salvação é para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação é alcançada pelo Evangelho. Então vamos tirar outro espantalho que tem. Então se na presciência de Deus Ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser, e Ele já escreveu o nome dessas pessoas no livro da vida, então eu não preciso evangelizar não. Isso é outro espantalho. Se o fato de Deus saber quem vai ser salvo, o fato de Deus ter escrito no livro da vida o nome dos salvos, não nos exime da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um mandamento para a igreja. Você não precisa saber quem o nome está escrito no livro da vida ou não, você só precisa obedecer à ordem de Deus. Isso. Então tem pessoas que querem procurando uma estrelinha na testa de alguém. Vou passar naquela rua ali, se eu ver uma estrelinha na testa, aquele é um escolhido, aí eu vou evangelizar para ele. Não, você tem que evangelizar para todo mundo. Deus nunca vai mostrar para você quem o nome está escrito no livro da vida. Deus nunca vai mostrar para você. A olho nu não. Agora Deus pode usar alguém e falar com você a respeito disso. Como eu já vi Deus falar, né, com várias pessoas. Eu já contei um testemunho aqui algumas vezes. Eu tinha 10 anos quando eu cheguei na casa de uma prima minha, ela estava endemoniada em Cumuruxatiba, e tinha eu e um primo meu com a mesma idade minha. Nós tínhamos 10 anos
eu não sabia o que era o Evangelho, eu não tinha noção do que era Jesus, não sabia o que era salvação, nem me lembro de se eu tinha ido em alguma igreja. Eu sei que eu cheguei lá, eu vi minha prima passando um caco de vidro na perna e gritando, dizendo que queria beber sangue, que ia matar lá ela e que não sei o quê, que naquele dia ele ia matar ela. E aí quando ela viu a gente, o demônio incorporado nela, ele começou a sorrir para o meu primo e falando: vem cá, meu filho, vem cá, você é meu, vem cá, você é meu, falou com o meu primo. E comigo, o demônio que estava nela falou assim: você fica longe de mim, eu não quero você aqui não, pode sair daqui, que você pertence ao homem lá de cima. Eu tinha 10 anos. Então, outro exemplo que aconteceu comigo, quando eu recém-casado, eu era diácono, estava trabalhando no açougue, e chegou uma profeta e disse: a paz do Senhor, pastor. Eu falei: paz do Senhor, irmã. Uma irmã lá do Espírito Santo. Foi a única vez que eu vi ela na minha vida. E eu falei: a paz do Senhor, mas eu não sou pastor não. Ela falou: não, eu sei que o irmão não é pastor, mas lá no céu está determinado por Deus que tu serás um pastor. Então isso pode acontecer, Deus usar alguém para falar com você do que está lá na eternidade, entendeu? Pode. Porém, não existe essa ideia de você querer tentar adivinhar quem é salvo e quem não é, quem o nome está escrito no livro da vida. Nós temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. Diga, irmão Tadeu. Até hoje nunca se converteu, nunca foi crente e ainda se tornou traficante. Nunca. Está vivo ainda, mas até hoje nunca se converteu, nunca... Não. E eu me lembro que desde novinho eu sempre fui quebrantado para as coisas de Deus. Sempre fui sensível, sempre tive temor pelas coisas de Deus, desde pequenininho, desde os 10 anos, dos 11 anos, mesmo sem conhecer a Bíblia, mesmo sem ninguém ter pregado para mim. Quando falava de Deus, de Jesus, aí meu coração se alegrava, despertava curiosidade em mim. Mas vamos para frente. Versículo 15 diz: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições. Essas tradições aqui, irmãos, não é tradições de homens, é as tradições ensinadas pelos apóstolos. Quer ver? Eu vou mostrar isso biblicamente para ficar mais claro. Vamos para o texto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Antes de falar das tradições, deixa eu chamar a atenção para esse primeiro parágrafo aqui, ó. Esse texto, mesmo falando, olha para você ver, versículo 13 e 14, falou de uma salvação que Deus realizou na eternidade, não foi? Nos escolheu na eternidade para a glória da sua graça. Aí quando chega no versículo 13, irmã Leudiane, aquele assunto que a senhora falou da necessidade de permanecer firme. Versículo 15. Mostra que não existe essa ideia de uma vez salvo para sempre. Eu sou apaixonado pela Bíblia, irmão. Desde quando eu estudei teologia e na matéria de hermenêutica, o professor explicou de forma clara e cristalina que a Bíblia não tem interpretação particular, ela interpreta ela mesma. Eu me apaixonei pela Bíblia. Olha que coisa linda. Versículo 13 e 14 vem falando de uma salvação realizada por Deus na eternidade, sim ou não? Aí a gente poderia acreditar naquilo que a irmã Leudiane disse que ouviu durante muito tempo, que uma vez salvo para sempre. Aí no versículo seguinte, no versículo 15, Paulo fala: agora, pois, irmãos, permaneçam firmes. Ou seja, Deus fez a obra, Deus planejou, o Filho executou, o Espírito Santo operou. Agora perseverem, permaneçam firmes, ficam firmes, permaneçam acreditando, não negue a fé. Entende? Então, toda a obra da salvação, até a gente ser salvo, ela é toda de Deus,
Vocês estão entendendo isso, irmãos? Ou eu não estou sendo claro? Até o dia, você lembra aquele dia, eu não sei como foi que você aceitou Jesus, se foi, por exemplo, Rafael aceitou dentro da casa dele, né? Eu não sei se você aceitou dentro de casa ou se foi na igreja, mas naquele dia que você aceitou Jesus, até aquele dia, você não tinha feito nada para ser salvo. Entende o que eu estou falando? Quem fez tudo para te salvar foi Deus. O que Paulo está dizendo agora é o seguinte: agora que ele fez tudo por você, te pegou lá no mundão perdido, arrancou você das garras de Satanás. Paulo está dizendo assim: agora fica firme, rapaz. Fica firme. É tipo um camarada quando apronta e a polícia pega ele, leva para prisão, não tem? E dá um cacete nele lá na prisão. Aí no dia que ele solta, o delegado fala assim: minha cara, você viu o que aconteceu com você, né? Vê se você não apronta de novo, viu? Vê se você se conserta. Não tem esse conselho assim? Vê se você não se conserta. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo assim: olha, Deus operou tudo, Deus fez tudo, Deus pegou você de forma maravilhosa, com o amor dele, com a graça dele. Agora fica firme. Em outras palavras, faz a sua parte. Esforça um pouquinho. Esforça um pouquinho. Esforça um pouquinho para quê, pastor? Para ser salvo? Não, para continuar salvo. Você já foi salvo. É para continuar, é para permanecer. É isso que o texto está falando. Diga, irmã Rose. É tipo uma pessoa te dá um presente e fala bem assim: olha, é seu, guarde com carinho, cuide com carinho. A salvação foi um presente de Deus. Assim como a gente recebe um presente especial de uma pessoa que a gente ama, que a gente admira, né? E a gente guarda com aquele carinho todo, a salvação é a mesma coisa. Nós recebemos de graça, irmãos. Nós não pagamos nada, nós não fizemos nenhum sacrifício, nenhum esforço para ser salvo. Até a fé que tivemos para dizer: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, até ela foi dada por Deus. Até ela foi dada por Deus. Foi ativada pelo Espírito Santo em nós. Amém? E eu dei um exemplo aqui há uns dias atrás que a fé é como um presente valioso que alguém dá para um mendigo. Alguém está passando na rua e o camarada dá $1 milhão para o mendigo. Aí eu pergunto a vocês: esse mendigo, ele continua sendo mendigo ou se tornou um milionário? Continua mendigo ou se tornou um milionário? O mendigo que ganhou $1 milhão. Mendigo não, ele se tornou um milionário. O cara tem $1 milhão. Não, calma. No momento que ele recebeu $1 milhão, ele se tornou milionário. Ele não é mais mendigo, ele se tornou milionário. Se ele perder $1 milhão, ele volta a ser mendigo. Mas enquanto ele está de posse do $1 milhão, ele se tornou milionário. Mas aonde eu quero chegar com isso? Qual o mérito dele? Ele se tornou milionário pelo mérito dele ou alguém que deu para ele? Assim foi a salvação em nós. Nós falamos sim para Deus, mas até no sim nós não tivemos mérito. O mérito é todo dele, a honra e a glória é toda dele. Nós só temos que assegurar a salvação, falar: oh Jesus, que maravilha saber que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu sou salvo, agora eu vou permanecer, eu vou perseverar em obediência à tua palavra para eu não perder a salvação. Amém? Então, diga. Rapaz, esses irmãos da Assembleia de Deus Tarantim tá ficando profundo, viu, Samuel? Que pergunta? Parabéns, irmã Mara, pela pergunta, né? Então, eu acredito que é simbólico. Porque
Presta atenção. Será que Deus precisa de um livro para escrever o nosso nome, para lembrar que nós somos salvos? Eu acredito que é simbólico, né? Respeito quem acredita que é literal, que lá no céu tem um livro. Agora imagine o tamanho desse livro se ele for literal, né? Mas também imagine o tamanho de Deus. E aí vai imaginando. Você só vai imaginando. Mas eu vou ficar com o meu entendimento, tá, irmão? E vou respeitar quem quiser pensar diferente. Para mim é espiritual esse livro, é simbólico, não é literal. Diga, irmão Robson. Então, é o que eu estou dizendo. O texto fala do livro, o texto fala de riscar, o texto... Então, mas aí existem explicações teológicas para essas palavras. Dá o nome de antropopatismo, antropomorfismo. Como o homem não tem a capacidade de compreender as coisas eternas e infinitas de Deus, Deus muitas vezes usa linguagens humanas para que o homem compreenda o que ele quer dizer. Então, os teólogos que interpretam que o livro é simbólico, que é o meu caso, podem interpretar que é antropopatismo, né? Ou antropomorfismo, que é dar formas de Deus e das coisas eternas ao entendimento humano. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a Bíblia fala, por exemplo, a alma de Deus, a ira de Deus, entendeu? Que Deus não tem, que não existe em Deus essas coisas. É antropopatismo, é antropomorfismo, linguagens que dá atribuição humanas a Deus. Vamos para frente, para mim terminar. Então, queridos irmãos, a tradição aqui, continuando, conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. As tradições que vos foram ensinadas. Não é as tradições que vos serão ensinadas. Ouviram o que eu disse? Eu disse que eu ia provar na Bíblia que as tradições aqui eram dos apóstolos. O que o texto está dizendo? As tradições que vos foram ensinadas. O verbo é passado, presente ou futuro aqui? Foram. Passado. Está falando de ensinamento dos apóstolos. E não de ensinamento de hoje. Estou falando isso porque tem pastores que usam esse texto aqui para dizer que quem desobedece uma tradição da igreja ou do pastor vai para o inferno. Baseado nisso aqui, não. O texto está falando de tradições ensinadas pelos apóstolos. Diga, irmã Gilmara. Hoje vocês vieram para quebrar o pastor, né? Presta atenção. É porque surgem umas perguntas, às vezes, que está fora do tema, e eu tomo um susto, não tem? Porque tem pessoas que acreditam que ela tem que devolver o dízimo para assegurar a salvação dela. Eu disse que isso é um entendimento errado, e quem ensinou dessa forma também ensinou errado. Agora, a salvação, o dízimo, não dar o dízimo, pode e não pode ser pecado. Pode e não pode ser pecado. Por exemplo, preste atenção, irmãos, que a pergunta dela, eu vou parar por aqui porque o horário já extrapolou e eu não tenho mais como continuar. Preste atenção, vou encerrar nessa pergunta dela aí. Eu acredito que se você deixar de dar o dízimo por uma causa espiritual mais importante do que a prática do dízimo, por exemplo, você está com o seu dízimo lá guardado, de repente o seu filho adoece, está precisando comprar um remédio, o único dinheiro que você tem na sua casa é o dízimo. Se você usar o dízimo para comprar o remédio para o seu filho, eu creio que você não está pecando. Entendeu? Eu creio que você não está pecando. Se você não tem nada para comer em casa, não tem feijão, não tem arroz, não tem farinha, não tem carne, não tem nem um ovo para fritar, a única coisa que você tem em casa é o dízimo. Se você pegar o seu dízimo e ir no mercado, fazer uma feira para você comer, eu acredito que você não está pecando. E eu posso fundamentar isso muito bem na Bíblia, onde
mandamentos foram quebrados em favor da preservação da vida e as pessoas não foram penalizadas, não foram consideradas por Deus pecado aquele ato. Davi, o discípulo de Jesus, né? E vários outros exemplos. Então, queridos irmãos, agora, quando é que o dízimo é pecado? Para resumir o assunto, quando você não devolve o dízimo por avareza, quando você não devolve o dízimo por rebeldia, desobediência, você pode devolver, só que você decidiu não devolver. Como eu conversei com uma pessoa que congrega aqui nessa igreja e ela está há mais de 13 anos sem dizimar, aqui nessa igreja. E quando eu perguntei a essa pessoa qual o motivo que ela não dizimava, ela disse que passou 11 anos, e quantos meses Gelson ficou aqui? 11 anos e 6 meses, não dizimou com o Gelson, porque ela não gostava da administração de Gelson. Isso para mim é pecado, porque aí não está devolvendo o dízimo por desobediência, falta de respeito à autoridade pastoral. Você está entendendo? Isso é desobediência. Nesse caso é pecado. Ou a pessoa que é avarento. O que é um avarento? Ele pega, o cara ganha 3 mil por mês, ele tem que dar quanto de dízimo? 300, né? Aí fala assim, mas rapaz, eu vou dar dízimo na igreja nada para encher barriga de pastor, rapaz. Com 300 reais aqui, eu compro não sei quantos quilos de carne. Com 300 reais aqui, eu compro um sapato novo, um terno novo. Isso é avareza. Entendeu? Aí é pecado nesse caso. Então, se o motivo de você não dizimar são esses exemplos que eu dei, a sua salvação pode se perder por causa do dízimo. Por essa razão, a intenção de não devolver o dízimo, não é o dízimo somente em si, mas o motivo pelo qual você não devolve. Está respondido sua pergunta? Já fechei a Bíblia. Aconteceu algo comigo que eu estava chegando a fatura no valor de R$850. E eu coloquei no coração que eu não iria pagar aquela fatura com o dinheiro que eu iria tirar da minha conta. Coloquei e determinei. Passou-se os dias, foi se aproximando, falei, não vou sacar. Do nada apareceu uns animais para me comprar. Do nada não, né? Porque com certeza foi Deus, eu usei a fé. E dos animais que eu comprei, vendi, tirei o paguei a fatura. Agora eu usei a fé. Falei que eu não iria sacar o dinheiro da minha conta, eu não saquei. Então, eu gosto muito de usar a fé, né? Diante dessas situações, eu em particular, eu preferia não mexer no dízimo. Agora eu iria usar a fé. Outra coisa, vai você também tirar o dízimo no dia 10 e deixar na guardada. É algo particular. Entendi, João. Só que a fé não é maior do que o amor. Quando Paulo termina lá o capítulo 3 de Coríntios, que ele fala, agora persevera a esperança, a fé e o amor. Paulo fala, mas o maior destes é o amor. Então não adianta você ter fé e você ver uma pessoa morrendo de fome e você não usar o dízimo para matar a fome daquela pessoa. Essa fé sua aí não vale para Deus. Se você está com dízimo na sua casa, sua esposa está lá morrendo de dor, precisando ir para o hospital, precisando comprar um remédio, você fala, você vai morrer aí, mas meu dízimo eu não vou comprar remédio não. Isso não é fé. Essa fé não vale para Deus. Entende o que eu estou falando? Então é isso aí. A fé está abaixo do amor. Não. É uma exceção isso, não é uma regra. A regra é dizimar. Esses exemplos que eu dei são exceções. Pastor, eu prefiro dizimar e comunicar ao senhor ou a igreja a minha necessidade. O meu exemplo é que dia domingo meu bujão acabou na hora da almoço, quase na hora da almoço. Eu tinha meu dízimo na envelope, eu falei, eu vou virar a dízimo dentro do envelope. Eu prefiro. Irmão, vocês façam como vocês quiserem. O que eu estou falando eu provo na Bíblia. Que se você usar o dízimo para socorrer uma pessoa da sua família que está morrendo,
Uma pessoa que está morrendo de fome, você chegar ali num bairro, está uma criancinha lá morrendo de fome, e a única coisa que você tem no seu bolso é o seu dízimo para você socorrer aquela pessoa, você não peca em devolver o dízimo. Será que você não consegue compreender isso? Será que Deus vai colocar lá na conta de Deus que você pecou porque você usou o dízimo para matar a fome de uma pessoa? Se você não conseguir compreender isso aí, agora vocês façam com o dízimo o que vocês quiserem. O que vocês precisam compreender é que mandamentos da Bíblia pode ser quebrado para salvar vidas. Isso está claro na passagem de Davi, dos discípulos. Todo mandamento, qualquer mandamento da Bíblia, se for para salvar a vida, pode ser quebrado. Se o propósito é salvar uma vida, fazer o bem. Agora, façam como vocês quiserem. Rafael disse que ele prefere dar na igreja e depois comunicar o pastor, né? Agora vamos ver se vai dar tempo você dar o dízimo na igreja, comunicar o pastor e voltar para socorrer a pessoa que está morrendo. Uma casa de urgência, não. Mas eu não falo assim, porque tem pessoas que não é nem urgente, que nem Tadeu tinha outros meios, entendeu? Não, mas eu não usei o exemplo de Tadeu. Eu dei exemplo de sua criança está doente, sua mulher está passando mal, precisa correr para passar no médico, você tem que pagar uma lotação urgente para levar sua mulher no médico. Entende o que eu estou falando? Quem entendeu o que eu disse? Foi difícil o que eu disse? E a resposta que eu dei para João, eu mantenho ela. A fé nunca será maior do que o amor. E quem disse isso foi Paulo. Guardar a esperança, fé e amor. E ele disse, mas o maior dos três é o amor. E aí, vai discutir com a Bíblia que o amor é maior que a fé? Pronto, vamos ficar em pé. Deus abençoe em nome de Jesus.